Pessoal, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens. Aí o adolescente vira e fala assim: que série de mensagens? Nem estou sabendo. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens dos 10 mandamentos. É uma série de mensagens que nós estávamos fazendo aí no Central Jovens. Tivemos a primeira parte no começo do ano e agora a segunda parte. E hoje é o encerramento dessa série de mensagens. Vamos falar sobre o primeiro mandamento. Êxodo, capítulo de número 20. Vamos ler do 1 ao 3. Todos acharam? Vamos para cima então. O texto diz: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Amém? Como eu disse aqui, nós vamos encerrar hoje essa série de mensagens dos 10 mandamentos. E a ideia hoje era chegar aqui e ler apenas o versículo 3 e falar que eu ia pregar sobre o primeiro mandamento. Mas eu já preciso começar dizendo aqui, reconhecendo um equívoco meu de ignorância. Enquanto eu estava estudando os 10 mandamentos, comentaristas, enfim, sobre essa temática, eu descobri que o primeiro mandamento, pelo menos para os judeus, não é o versículo 3. Fiquei em choque na minha casa. Eu não podia deixar de falar isso para você aqui, né? Porque aqui você tem que sair com uma cultura também. Na verdade, para o judeu, o primeiro mandamento é esse versículo de número 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Para o judaísmo clássico, esse que é o primeiro mandamento. O 3 ao 6 é o segundo, e aí, somando os outros dá 10. Para a igreja católica, o primeiro mandamento são os versículos 3 a 6. E aí depois eles subdividem os últimos para dar 10. E para os teólogos protestantes, esse versículo de número 2 é um preâmbulo. E aí sim, nós temos o primeiro mandamento no versículo de número 3. E aí o segundo mandamento no versículo de número 4 e seguintes. Mas eu vou descartar tudo isso que eu falei para você agora. Já que eu não segui essa ordem, eu vou pregar hoje sobre o versículo de número 1 ao versículo de número 3. Nós vamos analisar esses primeiros 3 versículos de Êxodo capítulo 20. E a primeira verdade que eu queria deixar para o seu coração hoje é que você tem que dar moral para Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu tenho que dar moral para Deus. Tem que dar moral para Deus. Simples assim. Deus, ele começa falando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não sei você, mas às vezes quando vem alguém mais velho conversar comigo assim, na época, principalmente quando eu era um pouco mais novo, eu não falo quando eu era mais pequeno, porque eu sou pequeno até hoje, né? Mas quando eu era mais novo, o pessoal mais velho vinha conversar comigo, às vezes eu não dava muita moral. A pessoa falava, eu não dava muita bola, falava: essa pessoa não entende, não compreende o meu contexto, eu sei muito mais que ela, sabe? Eu sei que ninguém aqui é assim, só eu que vivia isso. Mas às vezes acontecia isso comigo. Olha, parou, teve um silêncio aqui agora, vocês sentiram? Eu sentia isso muitas vezes. Eu não dava muita moral, porque eu achava que a pessoa não entendia muito daquilo que ela estava falando, ou então simplesmente eu não queria dar moral mesmo. Mas Deus não. Deus, ele chega para Israel e nesse preâmbulo ou nesse primeiro mandamento, ele já dá aquela cartada. Ele fala: é o seguinte, você tem que dar moral para mim. Por quê? Se nós formos analisar esse texto, Deus nos dá 2 motivos para os quais o povo de Israel e hoje nós que estamos ouvindo aqui sobre os 10 mandamentos, precisamos também dar moral para ele. O primeiro deles é que Deus, ele se autorrevela. É uma das características de Deus na palavra. O Senhor, ele começa revelando o seu santo nome. No hebraico original ele fala: eu sou Yahvé. Ele fala o seu santo nome. Deus, ele é um Deus que vai ao nosso encontro. Isso é interessante porque, diferentemente de outras deidades ou de outras coisas que talvez a gente procure adorar na nossa vida, Deus, ele não é um Deus que se esconde. Um Deus que, sei lá,
você precisa fazer algo inacreditável para encontrá-lo. Não. Deus, desde o começo, ele se mostra como um Deus que se auto-revela. É uma das grandes características dele. Isso é maravilhoso porque o simples fato de Deus vir ao nosso encontro para se revelar, já é uma atitude que demonstra para mim e para você o amor de Deus e a graça de Deus. Deus poderia simplesmente permanecer de forma escondida, mas não, ele se revela. Não porque ele precisa se revelar para nós, mas sabe por quê? Porque eu e você, nós precisamos de Deus. Eu e você precisamos de Deus. Nós precisamos ter contato com Deus. Se nós não temos relacionamento com Deus, contato com Deus, nós estamos incompletos. Um teólogo certa vez disse que dentro do coração de cada homem, de cada mulher, existe um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, graças a Deus, que Deus se auto-revela. Mas esse não é o único motivo. O outro grande motivo é que Deus, ele tem um direito sobre o seu povo. O texto continua. Ele fala: eu sou Deus, eu sou o Senhor Yahvé, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. E muitas vezes a gente não dá moral para as pessoas que vêm falar com a gente, porque a gente acha que essa pessoa não tem nenhum direito sobre a nossa vida. Não tem nada a ver com a gente. Quem é você para falar alguma coisa? E o que Deus está dizendo para o povo de Israel e diz para nós hoje aqui, é que ele tem sim direito sobre o seu povo. Um teólogo chamado Douglas Stuart, comentarista do Antigo Testamento, ele fala: em razão de ter resgatado Israel da escravidão no Egito, Yahvé, Deus, tinha uma reivindicação sobre o seu povo escolhido. Essa reivindicação era como se fosse uma relação de lealdade. Os israelitas, eles acreditavam que se uma pessoa A tivesse voluntariamente resgatado ou ajudado uma outra pessoa, uma pessoa B, então essa pessoa B tinha uma obrigação moral, verdadeira e duradoura com a pessoa A. Então, quando Deus se auto-revela e fala: olha, eu estou me revelando a você, e eu estou mostrando a você que eu sou o Deus que te tirou da escravidão, o que Deus está falando é: eu sou o Senhor, e eu tenho um direito sobre a sua vida. Eu tenho um direito sobre a sua vida. Eu não sou um estranho qualquer. Eu sou um Deus que fala, e eu sou um Deus que age na sua história. E por ser um Deus que fala e um Deus que age, eu tenho um direito sobre a sua vida. Numa linguagem popular, só que muito reduzido, é como quando você chega na sua casa e sua mãe vira para você e fala assim: ó, presta atenção que eu sou sua mãe, vivo cuidando de você. Sabe aquelas frases de mãe? Eu vou sair dessa casa, aí vocês vão sentir minha falta. O pessoal está rindo, não é só minha mãe não. E é como se Deus estivesse, de certa forma, virando para o povo de Israel e virando para nós hoje, falando assim: olha, eu não sou um estranho, eu sou o Senhor sobre a tua vida. Eu sou o Senhor sobre a tua vida. Talvez você, jovem, adolescente, veio aqui hoje e talvez a sua cabeça está igual ao povo de Israel, achando que você não precisa dar moral para Deus. Deus pode ser uma ideia abstrata, você não precisa dar muita atenção para isso agora. Que isso é um papo para outro momento. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele tem se revelado a você. Você tem ouvido falar do Senhor constantemente e ele tem se revelado a você. E muito além disso, Deus, ele entregou o seu único filho para morrer naquela cruz e ressuscitar para que você pudesse ter vida. Deus, ele sustenta a sua existência a cada segundo. Todo o cosmos, todo o mundo, o ar que você respira, o chão que você está pisando, é sustentado pela poderosa mão de Deus. Até quando você vai blasfemar de Deus, o ar que você respira para falar blasfêmia é Deus que está te dando. Deus, ele tem um direito sobre nossa vida. Dito tudo isso, sobre esse preâmbulo ou primeiro mandamento, de acordo com os judeus, o que o Senhor queria dizer acima de tudo nesse versículo de número 3, que é o seguinte: o que ele queria dizer para o povo dele e para mim e para você hoje? E aqui eu quero deixar uma segunda verdade ao seu coração, que é: larga de ser idólatra. Vou repetir: larga de ser idólatra.
O texto fala: não terás outros deuses além de mim. Ou na tua versão pode ser na minha face. Vamos falar um pouquinho de idolatria. Quando você dá uma pesquisada lá no Wikipédia sobre qual é a etimologia da palavra idolatria, você vai descobrir que ela é composta de duas palavras do grego, que é eidolon e latreia. Se você, jovem, estava aqui no culto passado, onde eu falei de culto a imagens, você lembra que eu falei da dulia e da latria. A latria é essa aqui. É essa adoração. A latria é adoração, é honra, é serviço. E eidolon é um corpo, há algo. É aquilo que você adora, é aquilo que você presta culto, que você presta serviço. Se for para colocar de uma forma simples, básica, o que Deus está falando é o seguinte: Deus está falando que Ele não divide a sua glória com ninguém. E por isso, nós não podemos dar a outra coisa, ou a outra pessoa, ou a alguém, a adoração que é devida apenas a Deus. Nós não podemos. Não podemos. Huey Homer, outro teólogo e pastor, ele diz o seguinte: a idolatria representa o ápice dos vícios, porque nela se concede aos ídolos o que compete a Deus, adoração e serviço. Por trás de todos os tipos de ídolos está o poder contrário a Deus. Por essa razão, a Bíblia não consegue falar dessas coisas sem ao mesmo tempo acrescentar uma condenação, como por exemplo em Deuteronômio 18:12, a superstição é chamada de abominação, e no presente versículo, a idolatria recebe o adjetivo infame, ou também de sacrilégio. Deus não admite idolatria, não admite. Talvez você está ouvindo eu falar um pouquinho sobre idolatria agora e você está pensando assim: mas por que o pastor está falando de idolatria? Eu não sou idólatra. Talvez você está pensando isso. Eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma prática de culto a outro ou a alguém. Eu quero levar você a pensar um pouco: será que nós não somos idólatras mesmo? João Calvino, um grande reformador, ele disse o seguinte: a mente humana é, por assim dizer, uma forja perpétua de ídolos. Sempre, eu e você, a nossa mente, o nosso coração, perpetuamente está buscando ídolos, formando ídolos. Quando não há nenhum físico, material, muitas vezes a nossa mente quer criar um. As redes sociais estão aí para provar isso. Quantos ídolos não estão sendo formados nas redes sociais? Quantos objetivos idólatras não estão tomando lugar no teu coração por conta das redes sociais? Você só pensa naquilo, você respira aquilo, você quer mais daquilo. Quanta idolatria não tem sido gerada por conta das séries de televisão, de streaming? Outro teólogo do século XVII que influenciou Nietzsche e Voltaire, chamado Baltazar Morales, ele diz: todos os homens são idólatras, uns da honra, outros do interesse e a maior parte do prazer. Quantas vezes nós não criamos ídolos através do nosso prazer? Aquilo que nos dá prazer se torna um ídolo. Aquele futebolzinho de quarta, quando se torna um ídolo no seu coração. Tem um pessoal que já riu aqui do lado, eu escutei de longe. O pessoal do futebol é terrível, né? Aquele jogo de videogame que você está quase assim, você está quase pedindo para o teu pai instalar um chuveiro na cadeira que você joga o jogo, para você não precisar nem sair de lá. Você come lá, dorme lá, ou não dorme, né? Você quer tomar banho lá também jogando. Entendeu? Fralda geriátrica, o pessoal está adotando essa prática agora. Na minha época não tinha essa ideia. Então, a pessoa é um ídolo. Ela constantemente presta culto àquilo que está na frente dela. Redes sociais. Se eu pedir para você tirar o celular do seu bolso, meu irmão, e olhar lá no seu Insights do Instagram, quantas horas por dia você será que está gastando, uma média ali? John Piper dizia isso, né? As redes sociais, no fim dos tempos, servirão para mostrar que não foi por falta de tempo que os cristãos deixaram de orar e ler a palavra de Deus. Será que estas coisas não têm se tornado ídolo no meu coração, no seu coração? Existe um pensador e poeta chamado Álvaro Loregan, ele diz: os humanos
são dados à idolatria, a começar pelo espelho. Ó, que louco isso. Uma vez eu preguei aqui nos jovens uma mensagem que era falando um pouco sobre idolatria, e a pergunta era: quem está sentado no trono do seu coração? E eu falei: cuidado, para que quando você cavucar e tirar aquelas crostas e cascas que você coloca para proteger a verdade, você não encontrar que o Deus que está sentado no seu coração, na verdade é você mesmo. Tem um grande espelho lá. Quando nós idolatramos a nossa vontade, é o que eu quero, em detrimento do que os outros querem. É o que eu sonho, é o meu objetivo, é o meu sucesso pessoal. Eu quero ser o melhor, mesmo que eu tenha que puxar o tapete de todo mundo. Eu quero ser o melhor, o maior, o mais bonito, mais poderoso, cheiroso. Você quer ser o cara, a última bolacha do pacote. E muitas vezes a gente nem percebe. É difícil você fazer uma autocrítica e olhar para dentro de você mesmo e ver quem que está sentado no trono do meu coração. Quem é que está? James Smith, que é teólogo e psicólogo, ele tem um livro chamado Desejando o Reino. Fantástico esse livro. Ele chega a dizer que o homem é aquilo que ele adora. Não é só o que ama, é aquilo que ele adora. São pessoas que vivem, respiram, dia a dia, segundo a segundo. Aquilo que é o ídolo da cabeça dele fica constantemente martelando. Às vezes é uma vida mentirosa das redes sociais. Às vezes é o carro do ano. Às vezes é o estágio, uma vaga de estágio. Às vezes é uma pessoa, um relacionamento amoroso. Aquilo te consome. Você só pensa naquilo. Você respira aquilo. Você é aquilo que você adora. Você vive só para aquilo. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia. Tim Keller, que é um pastor presbiteriano, também falando sobre esse tema, ele fala que o pecado, ele pode ser definido como idolatria. O pecado é quando nós fazemos algo que está contrário à vontade de Deus. Nós erramos o alvo. Tim Keller, ele vai além, ele fala o seguinte: o pecado é quando você erra o alvo porque você tentou acertar em outro alvo, meu irmão. Outro alvo que não era a vontade do Senhor. Outro alvo que não era aquilo que Deus deseja que você faça. Ou seja, exemplos práticos. Ao invés de generosidade, você mirou na avareza, porque você quer ter mais. Ao invés de amar o próximo, você mirou no julgamento, no ódio, na indiferença. Ao invés de mirar, por exemplo, no evangelismo, você mirou numa espiritualidade superficial, que fecha os olhos para a realidade da pessoa que está sentada do seu lado na escola. Você errou o alvo, ou eu errei o alvo, mas nós miramos em outra coisa. Talvez não miramos na santidade que Deus coloca nas Escrituras, porque estávamos com os olhos fixados no prazer instantâneo. A gente queria aquele prazerzinho que o pecado nos traz. E aí nós abrimos mão de algo muito melhor, que é uma vida de santidade junto com Deus. Nós abrimos mão de um prazer muito maior, muito melhor, por conta de pequenos prazeres. A verdade é que não tem como nenhum de nós aqui adorar nada. A gente sempre está adorando alguma coisa. O que você tem adorado, jovem? O que você tem adorado, adolescente? Se a adoração ela é honra e serviço, eu quero passar aqui algumas dicas práticas de como você pode tentar achar a resposta para essa pergunta. Primeira dica prática: o tempo investido. O tempo investido. Talvez um dos recursos mais preciosos que a gente tenha hoje é o tempo. Sabe por quê? Porque o tempo ele é limitado, não volta atrás e uma hora ele vai acabar. A nossa vida aqui na Terra, ela tem um fim determinado. A nossa vida na glória eterna é em outro momento. Esse tempo que nós temos agora, ele é determinado. Ou seja, o tempo, na verdade, é o recurso mais precioso que nós temos. Não é o dinheiro, não é o status, não é o poder, é o tempo.
Ou seja, se nós gostamos de alguma coisa, nós geralmente vamos investir tempo naquilo. Exemplos práticos. Quando eu era ali um pré-adolescente mais ou menos, tinha alguns jogos que eu gostava muito. Eu vou expor agora aqui, pastor Samuel, vou expor aqui minha vergonha, tá? A gente tem que ser vulnerável, a gente tem que falar, né, os erros do passado, né? Por exemplo, jogava LOL. Eu sei, pessoal, eu sei, mas eu venci, eu estou aqui hoje, pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Mas é um testemunho para você. Eu era esse cara que talvez se alguém tivesse me dado a ideia da fralda geriátrica, eu consideraria. Entendeu? Às vezes era 4 da manhã, meu pai abria a porta do escritório, com o cabelo, tudo assim, e eu lá, foninho, frenético. Eu olhava assim, meu pai só dava aquela olhada para mim e eu falava assim: galera, rodei. AFK. Joga um F no chat. A galera jogava. Eu investia tempo naquilo. Passava horas e horas jogando. Quando eu era criança, os brinquedinhos que eu tinha, carrinho, passava horas brincando. Quando adolescente, eu queria passar horas e horas com meus amigos. Dormia na casa dos meus amigos. Jogava basquete. Sim, eu jogava basquete. Não zoa, eu jogava basquete. Tá? Quando mais velho, por exemplo, quem é que gosta de uma sériezinha do streaming? Quem gosta de uma sériezinha? Fala a verdade. Quando mais velho agora, eu gosto de uma sériezinha do streaming. Tem que vigiar, para não gastar tempo demais daquilo. Ou então agora também como adulto, um homem casado, eu invisto tempo e desejo passar cada vez mais tempo com a minha esposa. Para mim é precioso demais, tempo de qualidade, estar juntinho com ela. Aqueles que são casados me entendam, né? Mas a pergunta que eu faço para você é: se o tempo é esse recurso mais precioso que a gente tem, quanto tempo nós temos investido nas coisas de Deus? Quanto tempo? Se você pegar a tua agenda diária e você for contabilizar, quanto tempo você gasta, ou melhor ainda, investe, na leitura da palavra, na oração, ou quem sabe servindo do ministério, adolescentes, servindo no ministério do lado do Central DLS, jovens no Central Jovens. Quanto tempo do seu dia, da sua semana, chegou a mulher mais bonita do Brasil, chegou agora, até desconcentrei. Desculpa, pessoal. Quanto tempo você investe nas coisas de Deus? Quanto tempo você consegue ficar num culto sem começar a reclamar com a pessoa que está do seu lado, que está demorando para acabar, né? Esse pastor não para de falar. O pessoal que riu já fez isso. Todo mundo que riu. Todo mundo que riu já fez isso, tá? Vocês deixam o pastor Samuel falar o tanto que ele quiser lá. Né, Samuel? O Samuel já me disse que ele prega pouco tempo. Ele falou para mim que ele prega 20 minutos. Eu sou um defensor do pastor Samuel. Samuel, você tem que falar mesmo. Lógico, é isso aí mesmo. Quanto tempo? Mas a gente ri, mas é verdade. Quanto tempo, jovem, adolescente, você consegue ficar num culto e não começar a reclamar que está demorando para acabar? Você tinha que estar feliz de estar aqui, vibrante. Que alegria, estou aqui com meus irmãos, irmãs. Isso aí, glória a Deus. Eu estou aqui com a galera, pessoal que ama Jesus, ouvindo a palavra de Deus. É isso aí, essa é a pegada. Pensa nisso. E uma segunda dica prática: alegria ou entusiasmo, que é um pouco do que vocês demonstraram aqui agora, que a gente empenha. Alegria. Eu lembro como se fosse ontem, o tamanho da minha alegria, quando tipo assim, ia sair um episódio de uma série que eu gostava e eu ficava na expectativa. Tipo agora, assim, por exemplo, Senhor dos Anéis. Quem assistiu o Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, toda sexta-feira ia sair. Chegava a quinta, já começava a dar uma batedeira. Eita, será que o Sauron vai aparecer agora? Eita. E aí aquele entusiasmo, aquela alegria, é normal, Deus nos fez assim.
A pergunta é: será que nós também temos essa alegria, esse entusiasmo nas coisas de Deus? Será que você, jovem, adolescente, sente uma alegria, um entusiasmo? Por exemplo, quando você sabe que, dia 5 de novembro vai ter um culto da Juventude Unida. Eu já estava acelerado ali. Não sei se foi o bardal que eu tomei ali fora, mas eu estava acelerado. Estava ali fora. O pessoal enxugou o bardal ali, misericórdia. Mas assim, esse entusiasmo, essa alegria, será, jovem, será, adolescente, que você é tomado dessa alegria, desse entusiasmo com as coisas de Deus? Eu falei aqui da série de TV, mas eu vou falar agora da minha vida devocional. Não quero só dar exemplos do cotidiano, quero falar da minha vida espiritual para você também. Eu lembro quando eu ganhei minha primeira Bíblia de estudo do meu pai. Eu ficava na pegada para ir para o meu devocional. Eu ficava animado, de verdade mesmo. Porque eu sabia que ia ter uns textos difíceis lá que eu não ia entender, mas que o John MacArthur ia me explicar. Entendeu? Ele ia me explicar. E eu ficava animado para descobrir a cronologia dos textos bíblicos, o que o autor queria dizer. O pessoal está falando que eu sou nerd, eu sou mesmo. Jogo até RPG de mesa, é isso mesmo. Isso aí. Uma irmã aí veio com um negócio do Naruto, eu falei assim: se dá o jutsu, irmã, eu dou o jutsu também. O Ney, dá um salve, Ney. Cadê o Ney? O Ney tá aí, né? Vida devocional. Será que você tem a mesma expectativa para ir para o seu tempo devocional com Deus? Essa alegria. Quando o pastor Samuel fala que vai ter um evento lá, vai vir, sei lá, alguém de fora para trazer uma mensagem, ou vai ter um momento de oração. Vocês fizeram uma semana de oração recentemente, não fizeram? Uma semana de oração. Se é aquele que vira para o cara que está do lado e fala assim: a gente tem que ir, vai ser muito massa. Ou se é aquele cara que fala assim: ai, que sono, meu. Acho que eu não vou não. Pensa nisso. Um dos grandes segredos, jovem, adolescente, para vencer o pecado é quando nós temos esse entusiasmo, essa alegria de ver a beleza de Deus e das coisas de Deus. Entenda algo, e eu estou dizendo isso de todo o meu coração para você. As coisas de Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, uma vida de santidade perante o Senhor, é algo que gera um prazer, uma alegria muito grande. Se você nunca experimentou isso, você precisa experimentar. Quando você experimentar isso, você não vai querer mais saber dessas outras coisas. Você vai desejar estar na presença de Deus. Você vai desejar encontrar os seus irmãos e irmãs e louvar o Senhor. Isso não é papo furado, meu irmão. É sério. É sério. Uma outra dica prática é o tamanho do desejo. Desejar, às vezes, é um negócio meio abstrato assim. Mas se eu for trazer para uma parte prática o quanto que você pensa naquilo. Pensa assim. Quanto que você pensa naquilo? Por exemplo, quando eu estava noivo da mulher mais linda do Brasil que estava sentada aqui, por isso que eu já estou mais concentrado, ela saiu daqui da frente e fiquei mais concentrado. Mas quando eu estava noivo dela, e ela morava em Campinas, namorei à distância, foi terrível. Mas quando eu estava noivo, eu só pensava em casar com ela. Eu queria casar com ela, meu irmão. Tanto que a gente casou no meio da pandemia. Eu falei assim: vem para Londrina, nós vamos casar. Casamos na casa dos meus pais. Ela está voltando, gente. Olha para ela, todo mundo olha para ela, para deixar ela constrangida, vai. Casamos na casa dos meus pais. Ela linda, toda de branco, maravilhosa, obrigado. E aí, por quê? Porque eu desejava, eu pensava naquilo toda hora. Eu queria estar com ela. Será que você pensa em Deus dessa forma? Será que você deseja, você pensa assim: Deus, eu queria colocar isso diante do Senhor. Deus, como é massa eu poder conversar com o Senhor. Derramar aqui meu coração diante do Senhor. Deus, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ler Levítico, eu vou gostar de Levítico em nome de Jesus. É desse jeito, é desse jeito. Quando você aprende o que Levítico quer dizer, o pessoal perguntou, Levítico, não é o nome por extenso do filho do pastor Samuel que está vindo, tá? Não é. Se você achou que era isso, o nome do filho do pastor Samuel, Levi mesmo. Levi não é apelido, é Levi. Levítico é um livro da Bíblia, tá, pessoal? Isso. Quando você compreende as Escrituras, você acha até Levítico legal, meu irmão. Será que você tem desejado mais de Deus, ou aquilo que é do reino de Deus? Ou será que você só tem desejado mais like, compartilhamento no seu Instagram?
o iPhone novo. Será que todo dia você só estava pensando no iPhone novo, iPhone 14, agora tem uma pílulazinha em cima, sabe? Não é mais o bigodinho. Eu quero aquele negócio, pai. Eu quero aquele negócio na minha mão lá. Eu quero aquele iPhone 14 Pro, brilhando na minha mão. Só pensa naquilo, dia e noite, dia e noite. Misericórdia. Thomas Brooks, que é um teólogo puritano, ele fala: tudo em que um homem se apoia, exceto Deus, será um dardo que certamente perfurará o seu coração por completo. Aquele que se apoia apenas no seio de Cristo, vive a vida mais elevada, seleta, segura e doce. Se você deseja, guarda isso no seu coração, jovem, adolescente. Se você deseja alguma coisa que não é o Senhor, mais do que o Senhor, isso vai se voltar contra você. Isso será um dardo que vai destruir o seu coração em algum momento. Porque todas as coisas são finitas, falhas e incompletas. Só Deus é perfeito, só Deus é completo, só Deus é pleno, só Deus é santo, santo, santo. Só Deus pode satisfazer completamente a minha vida e a sua vida. Por isso, deseje ao Senhor. Somente em Cristo, somente em Deus, nós podemos encontrar satisfação e alegria plena e eterna. Mas, afinal de contas, partindo aí para a conclusão, o que nós aprendemos? Depois de estudar um pouco sobre os 10 mandamentos, o que a gente aprendeu? Eu queria encerrar essa série de mensagens recorrendo, quem sabe não, com toda certeza, para aquele que é o maior de todos, o mais belo, o mais sábio, aquele que é perfeito. As palavras do próprio Jesus. Em Marcos, capítulo 12, versículo 28 e diante diz, presta atenção, jovem, adolescente, abre seus ouvidos agora. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Sabe, jovem, adolescente, o meu desejo é que no final, depois de estudar sobre os 10 mandamentos, você possa sair daqui hoje guardando essas 2 grandes verdades: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Eu não queria que você saísse daqui com várias informações e ideias abstratas. Eu queria que você realmente fechasse os seus olhos agora. Feche seus olhos. Não terminamos ainda a pregação, mas feche seus olhos. Diga comigo: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu ser, para a tua glória. Agora abra seus olhos, olha para as pessoas que estão à sua volta, olha para trás, olha para o lado, e eu quero que você diga com a sua boca, olhando para essas pessoas, não para mim, você vai olhar para essas pessoas e você vai dizer: amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Olha para mim agora. Jovem, adolescente, vocês foram chamados a amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu ser.
E vocês foram chamados a olhar para as pessoas que estão aí do seu lado e amar ao próximo como você ama você mesmo, a tratar o outro como você deseja ser tratado, a exercer misericórdia como você quer que misericórdia seja exercida com você, a entregar amor ao invés de ódio e rejeição. Você é chamado a amar o próximo. Eu fico pensando, imagina só, se todos nós vivêssemos dessa forma, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como será que estaria a cidade de Londrina? Como será que estaria a sua sala de aula, a sua faculdade? Como será que estaria a sua casa, a sua família? Como será que estaria o estado do Paraná? Como será que estaria o Brasil? Sabe, muitas pessoas vêm perguntar às vezes: pastor, e agora, essa situação de incerteza política no Brasil, como é que fica? Utilizando aí, ou parafraseando Jordan Peterson, presta atenção, arruma o seu quarto, meu irmão, antes de querer arrumar o mundo. Talvez a melhor coisa que você possa fazer pelo Brasil é amar a Deus acima de todas as coisas e viver dessa forma, e amar ao próximo como você ama você mesmo, e viver também desta forma. Faz sentido para você? Então, juventude, muito além de se importar e ficar preso com obras religiosas, com práticas religiosas vazias, que às vezes você faz e nem sabe o que você está fazendo. Talvez nós precisamos clamar a Deus para que Ele sonde o nosso coração, para realmente perceber se aquilo que nós estamos vivendo é em essência ou não. O texto fala que amar a Deus e ao próximo e viver dessa forma é mais agradável a Deus do que sacrifícios e ofertas. Talvez você, jovem, adolescente, nessa noite, talvez você precisa repensar alguns pontos da sua caminhada cristã. Talvez você precisa repensar algumas palavras, alguns relacionamentos. Talvez você precisa repensar alguns posicionamentos. Eu creio que Deus quer usar essa geração para viver de forma diferente. Não apenas de boca, mas de verdade. Se isso faz sentido para você, eu quero convidar você a se colocar de pé e fechar os seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração agora.